Revolução e Contra-Revolução. Plínio Correia de Oliveira. Introdução. Catolicismo dá a lume hoje seu 100º número e quer assinalar o fato marcando a presente edição com uma nota especial que propicie um aprofundamento da comunicação de alma já tão grande que tem com seus leitores. Para isso, nada lhe pareceu mais oportuno do que a publicação de um artigo sobre o tema Revolução e Contra-Revolução. É fácil explicar a escolha do assunto. Catolicismo é um jornal combativo. Como tal, deve ser julgado principalmente em função do fim que seu combate tem em vista. Ora, a quem precisamente quer ele combater? A leitura de suas páginas produz a este respeito uma impressão talvez pouco definida. É frequente encontrar nelas refutações do comunismo, do socialismo, do totalitarismo, do liberalismo, do liturgicismo, do maritainismo e de outros tantos ismos. Contudo, não se diria que temos tão mais em vista um deles, que por aí nos pudéssemos definir. Por exemplo, haveria exagero em afirmar que catolicismo é uma folha especificamente antiprotestante ou antissocialista. Dir-se-ia, então, que o jornal tem uma pluralidade de fins. Entretanto, percebe-se que na perspectiva em que ele se coloca, todos estes pontos de mira têm como que um denominador comum, e que é este o objetivo sempre visado por nossa folha. O que é esse denominador comum? Uma doutrina? Uma força? Uma corrente de opinião? Bem se vê que uma elucidação a respeito ajuda a compreender até suas profundezas toda a obra de formação doutrinária que catolicismo veio realizando ao longo destes 100 meses. O estudo da Revolução e da Contra-Revolução excede de muito em proveito este objetivo limitado. Para demonstrá-lo, basta lançar os olhos sobre o panorama religioso de nosso país. Estatisticamente, a situação dos católicos é excelente. Segundo os últimos dados oficiais, constituímos 94% da população. Se todos os católicos fôssemos o que devemos ser, o Brasil seria hoje uma das mais admiráveis potências católicas nascidas ao longo dos 20 séculos de vida da Igreja. Por que, então, estamos tão longe deste ideal? Quem poderia afirmar que a causa principal de nossa presente situação é o espiritismo, o protestantismo, o ateísmo ou o comunismo? Não. Ela é outra, impalpável, sutil, penetrante como se fosse uma poderosa e temível radioatividade. Todos lhe sentem os efeitos, mas poucos saberiam dizer-lhe o nome e a essência. Ao fazer esta afirmação, nosso pensamento se estende das fronteiras do Brasil para as nações hispano-americanas, nossas tão caras irmãs, e daí para todas as nações católicas. Em todas, exerce seu império indefinido e avassalador o mesmo mal. E em todas produz sintomas de uma grandeza trágica. Um exemplo, entre outros. Em carta dirigida em 1956, a propósito do Dia Nacional de Ação de Graças, a Sua Eminência, o Cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, arcebispo de São Paulo, o excelentíssimo reverendíssimo Monsenhor Ângelo Dell'Acqua, substituto da Secretaria de Estado, dizia que, em consequência do agnosticismo religioso dos estados, ficou amortecido ou quase perdido na sociedade moderna o sentir da Igreja. Ora, que inimigo desferiu contra a esposa de Cristo este golpe terrível? Qual a causa comum a estes e a tantos outros males concomitantes e afins? Com que nome chamá-la? Quais os meios por que ela age? Qual o segredo de sua vitória? Como combatê-la com êxito? Como se vê, dificilmente um tema poderia ser de mais flagrante atualidade. Este inimigo terrível tem um nome. Ele se chama Revolução. Sua causa profunda é uma explosão de orgulho e sensualidade que inspirou, não diríamos um sistema, mas toda uma cadeia de sistemas ideológicos. Da larga aceitação dada a estes no mundo inteiro, decorrem as 3 grandes revoluções da história do Ocidente: a pseudo-reforma, a Revolução Francesa e o comunismo. O orgulho leva ao ódio a toda superioridade, e pois a afirmação de que a desigualdade é em si mesma, em todos os planos, inclusive e principalmente nos planos metafísico e religioso, um mal, é o aspecto igualitário da revolução. A sensualidade de si tende a derrubar todas as barreiras. Ela não aceita freios e leva à revolta contra toda autoridade e toda lei, seja divina ou humana, eclesiástica ou civil. É o aspecto liberal da revolução.
Ambos os aspectos, que têm em última análise um caráter metafísico, parecem contraditórios em muitas ocasiões, mas se conciliam na utopia marxista de um paraíso anárquico, em que uma humanidade altamente evoluída e emancipada de qualquer religião vivesse em ordem profunda, sem autoridade política, e em uma liberdade total, da qual, entretanto, não decorresse qualquer desigualdade. A pseudo-reforma foi uma primeira revolução. Ela implantou o espírito de dúvida, o liberalismo religioso e o igualitarismo eclesiástico, em medida variável, aliás, nas várias seitas a que deu origem. Seguiu-se-lhes a Revolução Francesa, que foi o triunfo do igualitarismo em dois campos. No campo religioso, sob a forma do ateísmo, especiosamente rotulada de laicismo, e na esfera política, pela falsa máxima de que toda a desigualdade é uma injustiça, toda a autoridade um perigo, e a liberdade o bem supremo. O comunismo é a transposição destas máximas para o campo social e econômico. Estas três revoluções são episódios de uma só revolução, dentro da qual o socialismo, o liturgicismo, a política de Le Montaigne, etc., são etapas de transição ou manifestações atenuadas. Claro está que um processo de tanta profundidade, de tal envergadura e tão longa duração, não pode desenvolver-se sem abranger todos os domínios da atividade do homem, como, por exemplo, a cultura, a arte, as leis, os costumes e as instituições. Um estudo pormenorizado deste processo em todos os campos em que se vem desenrolando excederia de muito o âmbito desse artigo. Nele procuramos, limitando-nos a um veio apenas deste vasto assunto, tratar de modo sumário os contornos da imensa avalanche que é a Revolução, dar-lhe o nome adequado, indicar muito sucintamente suas causas profundas, os agentes que a promovem, os elementos essenciais da sua doutrina, a importância respectiva dos vários terrenos em que ela age, o vigor do seu dinamismo, o mecanismo de sua expansão. Simetricamente, tratamos depois de pontos análogos, referentes à contra-revolução, e estudamos algumas das suas condições de vitória. Ainda assim, não pudemos explanar de cada um destes temas, senão as partes que nos pareceram mais úteis no momento, para esclarecer nossos leitores e facilitar-lhes a luta contra a Revolução. E tivemos de deixar de lado muitos pontos de uma importância realmente capital, mas de atualidade menos premente. O presente trabalho, como dissemos, constitui um simples conjunto de teses, através das quais melhor se pode conhecer o espírito e o programa de catolicismo. Exorbitaria ele de suas proporções naturais se contivesse uma demonstração cabal de cada afirmação. Cingimo-nos tão somente a desenvolver o mínimo de argumentação necessária para pôr em evidência o nexo existente entre as suas várias teses e a visão panorâmica de toda uma vertente de nossas posições doutrinárias. Revolução e Contra-Revolução, o livro. Parte 1. A Revolução. Capítulo 1. Crise do homem contemporâneo. As muitas crises que abalam o mundo odierno dos estados, da família, da economia, da cultura, etc., não constituem senão múltiplos aspectos de uma só crise fundamental, que tem como campo de ação o próprio homem. Em outros termos, essas crises têm sua raiz nos problemas de alma mais profundos, de onde se estendem para todos os aspectos da personalidade do homem contemporâneo e todas as suas atividades. Capítulo 2. Crise do homem ocidental e cristão. Essa crise é principalmente a do homem ocidental e cristão, isto é, do europeu e de seus descendentes, o americano e o australiano, e é, enquanto tal, que mais particularmente a estudaremos. Ela afeta também os outros povos, na medida em que a estes se estende e neles criou raiz o mundo ocidental. Nestes povos, tal crise se complica com os problemas próprios às respectivas culturas e civilizações, e ao choque entre estas e os elementos positivos ou negativos da cultura e da civilização ocidentais. Capítulo 3. Caracteres dessa crise. Por mais profundo que sejam os fatores de diversificação dessa crise nos vários países odiernos, ela conserva sempre 5 caracteres capitais. Primeiro, a revolução é universal. Essa crise é universal. Não há hoje povo que não esteja atingido por ela, em grau maior ou menor. Segundo, a revolução é una. Essa crise é una, isso é, não se trata de um conjunto de crises que se desenvolvem paralela e autonomamente em cada país, ligadas entre si por algumas analogias mais ou menos relevantes.
Quando ocorre um incêndio numa floresta, não é possível considerar o fenômeno como se fossem 1000 incêndios autônomos e paralelos, de 1000 árvores vizinhas umas das outras. A unidade do fenômeno combustão, exercendo-se sobre a unidade viva que é a floresta, e a circunstância de que a grande força de expansão das chamas resulta de um calor no qual se fundem e se multiplicam as incontáveis chamas das diversas árvores. Tudo, enfim, contribui para que o incêndio da floresta seja um fato único, englobando numa realidade total os 1000 incêndios parciais, por mais diferentes, aliás, que cada um destes seja em seus acidentes. A cristandade ocidental constitui um só todo, que transcendia os vários países cristãos sem os absorver. Nessa unidade viva, se operou uma crise que acabou por atingi-la toda inteira pelo calor somado e, mais do que isso, fundido das sempre mais numerosas crises locais que há séculos vêm interpenetrando e entreajudando ininterruptamente. Em consequência, a cristandade, enquanto família de estados oficialmente católicos, de há muito cessou de existir. Dela restam como vestígios os povos ocidentais e cristãos, e todos se encontram presentes em agonia sob a ação deste mesmo mal. Terceiro, a revolução é total. Considerada em um dado país, essa crise se desenvolve numa zona de problemas tão profunda que ela se prolonga ou se desdobra pela própria ordem das coisas, em todas as potências da alma, em todos os campos da cultura, em todos os domínios, enfim, da ação do homem. Quarto, a revolução é dominante. Encarados superficialmente, os acontecimentos dos nossos dias parecem um emaranhado caótico e inextricável, e de fato o são de muitos pontos de vista. Entretanto, podem-se discernir resultantes profundamente coerentes e vigorosas da conjunção de tantas forças desvairadas, desde que estas sejam consideradas do ângulo da grande crise de que tratamos. Com efeito, ao impulso dessas forças em delírio, as nações ocidentais vão sendo gradualmente impelidas para um estado de coisas que vai se delineando igual em todas elas, e diametralmente oposto à civilização cristã, de onde se vê que essa crise é como uma rainha a que todas as forças do caos servem como instrumentos eficientes e dóceis. Quinto, a revolução é processiva. Essa crise não é um fato espetacular e isolado. Ela constitui, pelo contrário, um processo crítico já 5 vezes secular, um longo sistema de causas e efeitos que, tendo nascido em momento dado, com grande intensidade nas zonas mais profundas da alma e da cultura do homem ocidental, vem produzindo, desde o século XV até nossos dias, sucessivas convulsões. A este processo bem se podem aplicar as palavras de Pio XII a respeito de um sutil e misterioso inimigo da Igreja. Ele se encontra em todo lugar e no meio de todos, sabe ser violento e astuto. Nestes últimos séculos, tentou realizar a desagregação intelectual, moral, social, da unidade no organismo misterioso de Cristo. Ele quis a natureza sem a graça, a razão sem a fé, a liberdade sem a autoridade, às vezes a autoridade sem a liberdade. É um inimigo que se tornou cada vez mais concreto, com uma ausência de escrúpulos que ainda surpreende. Cristo sim, a Igreja não. Depois, Deus sim, Cristo não. Finalmente o grito ímpio, Deus está morto, e até Deus jamais existiu. E eis agora a tentativa de edificar a estrutura do mundo sobre bases que não hesitamos em indicar como principais responsáveis pela ameaça que pesa sobre a humanidade. Uma economia sem Deus, um direito sem Deus, uma política sem Deus. Este processo não deve ser visto como uma sequência toda fortuita de causas e efeitos, que se foram sucedendo de modo inesperado. Já em seu início possuía esta crise as energias necessárias para reduzir a atos todas as suas potencialidades, que em nossos dias conserva bastante vivas para causar, por meio de supremas convulsões, as destruições últimas que são seu termo lógico. Influenciada e condicionada em sentidos diversos por fatores extrínsecos de toda ordem, culturais, sociais, econômicos, étnicos, geográficos e outros, e seguindo por vezes caminhos bem sinuosos, vai ela, no entanto, progredindo incessantemente para seu trágico fim.